1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, ela é pontual e atual, ela é poderosa para discernir os pensamentos e sentimentos do coração do homem. Por isso, Deus, nós nos sujeitamos, ó Deus, ao poder do teu Santo Espírito, para que através da tua palavra, Senhor, o Senhor traga luz para a nossa mente e fogo para o nosso coração, para que, ó Deus, inspirados por ela, possamos viver, ó Deus, com prazer a vontade de Deus revelada a nós, que é Jesus. Esse é o nosso anseio, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Toda distração, todo cansaço, toda sonolência, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Toda distração de celular, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Nós declaramos o nosso foco no Senhor, ó Deus, para ouvirmos a tua santa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pingos nos is. Essa série traz consigo o desafio de colocarmos realmente os pingos nos is, trazermos clareza. O que significa essa expressão? É trazer clareza para aquilo que muitas vezes está confuso ou embaralhado dentro de nós. Gosto muito de uma citação de um livro que chama Igreja Simples, que diz que simplicidade é eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Então, os pingos nos is é isso, é eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar, para que entendamos com clareza aquilo que a luz da palavra nos revela. Então, que possamos nesse mês colocar realmente os pingos nos is, que possamos trazer clareza, luz, para aquilo que muitas vezes nós achamos, mas que muitas vezes não entendemos à luz da palavra o que realmente é. Então, que possamos nesse mês sermos realmente esclarecidos pelo Senhor. Nós falamos a primeira mensagem sobre o perdão, que o perdão ele não é uma opção emocional, meramente emocional, mas uma decisão totalmente espiritual,
Falamos quarta-feira sobre felicidade a partir do olhar de Cristo, é muito diferente. Então, compartilhamos sobre essa mensagem na quarta. Você que não ouviu essas mensagens, pode entrar no YouTube e acessar essas mensagens que foram ministradas. E hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática: santidade, uma verdade plena de prazer. Santidade, uma verdade plena de prazer. Quantos de nós, quando muitas das vezes olhamos para essa palavra santidade, e muitas vezes parece que não entendemos com tanta definição e clareza o que realmente é, ao ponto então de não conseguir viver o que de fato ela é. Porque quando nós não conhecemos e não entendemos, não conseguimos viver. Ficamos somente no achômetro. Agora, quando entendemos o que realmente é, então agora temos a segurança de poder viver. Quantos de nós, muitas vezes, quando ouvimos a palavra santidade, temos a mesma definição que o mundo tem, que santidade é algo chato, que não é algo legal. Santidade, você viver uma vida de santidade é viver no não pode. Quantos já ouviram essa expressão? Ser crente é muito chato, que tem que viver uma vida de santidade e nada pode. É muito chato. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele estava fazendo evangelismo na rua, e ele abordou uma pessoa, e essa pessoa, ela estava ali fumando, e tomando bebida alcoólica. E aí, à medida que o pastor foi evangelizando ele, falando do amor de Jesus, ele refutou, e ele disse: ser crente igual você é muito chato, não pode fazer nada. Aí ele diz: você que está enganado. Você está enganado. Eu posso tudo. Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso falar palavrão, eu posso fazer o que eu quiser. Diferente de você. Você pode parar de fumar agora? Você pode parar de beber agora? Não, né? Então, quem na verdade é preso é você, não sou eu. Porque santidade, viver com Cristo, é você entender que se verdadeiramente conheceis o Filho, verdadeiramente sereis livres. É viver de forma livre. Eu posso fumar, posso, mas por que eu não fumo? Porque eu não quero, porque aquilo que Jesus é para mim me satisfaz, eu não preciso de cigarro. Eu posso beber, mas por que eu não bebo? Porque Jesus é minha plena satisfação de prazer. Então eu não preciso do álcool para poder me satisfazer, ou para mim ser sociável, ou ter um marketing agradável para aquilo que o mundo apresenta como plenitude de descanso. Eu posso me prostituir? Posso, mas por que eu não me prostituo? Porque eu sou satisfeito em quem Jesus é. Preso, na verdade, é quem vive no pecado. Esse é preso e escravo. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E aquilo que eu era, não sou mais. Mas tem muita gente que um dia abriu mão do que era, mas está voltando a ser. Então, cuidado, você crente, para não voltar aos rudimentos antigos, que um dia Jesus já te libertou. Aleluia. Santidade não é chato. Santidade é uma verdade plena de prazer. Viver santidade é você entender que tudo aquilo que antes te ludibriava e te iludia, é tudo engano, nada te satisfazia. Porque o ser humano tem um vazio dentro de si, e a única forma dele ser plenamente satisfeito é em Cristo. As coisas que a terra dá, o mundo oferece, nada disso vai satisfazer o homem por dentro. Por isso o salmista diz em Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como assim? Se eu viver para agradar a Deus, Ele vai fazer o que eu quero? Não. Quando você buscar viver, agradar a Deus, você vai entender que essa é a plenitude de satisfação que você encontrava. Aleluia.
Porque quem vive para agradar a Deus não vive para se agradar e nem agradar o outro, mas para agradar aquele que o resgatou, o regenerou pelo sangue vertido naquela cruz. Aleluia. Santidade é uma verdade plena de prazer. Nós precisamos entender isso. A palavra no grego do Novo Testamento, santidade, é traduzida principalmente pela palavra hagios, indicando alguém separado do comum, profano e consagrado exclusivamente para Deus. Seu significado profundo envolve separação do pecado, dedicação ao propósito divino, pureza de caráter e um estado de consagração total ao sagrado. Nós vemos várias expressões no Novo Testamento para a palavra santidade. Hagios representa santo, que é a raiz grega que refere-se a estar separado ou consagrado para Deus. Não é apenas moralidade, mas uma distinção funcional e de pertencimento. Santo, hagios. A palavra hagiasmo é santificação no Novo Testamento, que significa no termo grego, para o processo de tornar-se santo ou o estado de santidade, enfatizando a ação contínua de separar-se das práticas pecaminosas e dedicar-se ao serviço divino. A palavra hagiazo, que é do verbo santificar, esse verbo no grego significa tornar santo, purificar ou consagrar. Nós vemos que então a expressão do Novo Testamento no grego revela para nós santo, santificação e santificar. Nos mostra que uma vida de santidade é uma vida separada. Mas sabe o que é interessante, queridos? Que às vezes a gente acha que o oposto de uma vida de santidade é o pecado, mas não é. O oposto de santidade, hagios, no contexto grego bíblico, não é apenas o pecado, mas o comum, o terreno, o profano, que não foi dedicado a Deus. Então a palavra hagios, santidade em si, no grego, no contexto bíblico, o oposto não é só o pecado, mas é você viver de forma profana e viver o comum da terra. Ou seja, tudo se tornou tão comum que você já não se importa mais em viver em santidade. Tudo é tão comum, tudo é tão normal. O profano se mistura e quando vê a santidade já não está mais envolvida naquilo que é o seu ser. Então o contrário de santidade é muitas vezes você se iludir com o comum da terra e achar que o comum da terra, na verdade, é você se acostumar com aquilo que a terra te oferece, como ideologia e como proposta de vida, ao ponto de você se esquecer do estilo de vida revelado na pessoa do Cristo. Jesus, ele nos revela o que é viver em santidade, na verdade, com pleno prazer. Santidade, você viver uma vida de santidade, é você sair do meio dos pecadores, ou você se tornar o meio de acesso para os pecadores. Tem muita gente que também entende errado santidade, ao ponto de não se misturar com as pessoas que são pecadores, mas Jesus não fez isso. Jesus, ele se misturou com os pecadores, mas aquilo que era a vida e o caráter dos pecadores não influenciou Jesus, muito pelo contrário, foi Jesus que influenciou e impactou a realidade por onde ele passava. Jesus, ele nos mostrou e nos revelou o quão prazeroso é viver a vontade do Pai, o quão leve é, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das traições. Jesus, ele revelou para nós a verdade de plena satisfação, de pleno prazer. Isso é uma vida de santidade. A vida de santidade é olhar para Jesus e aprender com Ele como ter prazer em viver como Ele viveu. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar dentro desse lugar de santidade está em Isaías capítulo 6. Isaías, ele tem, depois da morte do rei Uzias, ele viu a glória do Senhor e ele ficou impactado com a glória do Senhor. Ele diz que ele viu anjos do Senhor,
Esses anjos clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a fumaça abalou a estrutura daquele lugar e encheu aquele lugar. E então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então, à medida que ele confessa isso, vem um anjo e tira uma tenaz, uma brasa do altar, passa sobre os lábios de Isaías e purifica ele. E então agora ele, purificado, ele consegue ouvir o chamado do Senhor dizendo: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? Então ele agora consegue ouvir o chamado do Senhor, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E em cima dessa passagem de Isaías 6, eu gostaria de trabalhar o primeiro tema, o primeiro tópico. Ser exposto diante da glória e santidade do Senhor nos faz enxergar a nossa condição e necessidade. Ser exposto diante da glória do Senhor e da santidade do Senhor nos faz enxergar a nossa real condição e também necessidade. É uma disposição que é de dentro para fora. Aqui nós vemos que em Isaías 6, ele contempla a glória e a santidade do Senhor, e ele vê a dinâmica do céu. Olha o que ele diz que ele vê os anjos clamando e dizendo uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele contemplou aquilo que era a dinâmica do céu, ele contemplou o sobrenatural, e então agora ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo para aquela... O que ele estava comunicando com Isaías? A Bíblia diz que Isaías, ele viu o que os anjos falavam. A Bíblia diz, olha os detalhes, presta atenção nos detalhes. Clamavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele entendeu que os anjos, eles contemplavam o Senhor, e eles diziam uns aos outros em clamor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora o que Isaías viu? Ele disse: ai de mim, por quê? Porque o que eu venho dizendo muitas vezes não está recheado de pureza, está recheado de impureza. O que eu digo muitas vezes não é um clamor sobre as pessoas olharem para a santidade do Senhor e ver a santidade do Senhor dos exércitos, ver a glória que enche a terra. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo reclamando, eu vivo só expondo e vomitando minha alma. Eu sou um homem miserável, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, e viu a dinâmica que o rei governa o seu reino. Eles governam dizendo uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é apontando um para o outro, mas é apontando para o santo. É dizendo: Ele é santo, Ele é santo, olha a beleza da santidade dEle. E é isso que diziam entre eles, e é isso que nós precisamos restaurar e reestabelecer dentro de nós, como um povo santo, um povo que vive em santidade. Nós precisamos contemplar o santo e dizer uns aos outros em clamor: Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Você tem contemplado a glória de Deus manifesta? Você tem contemplado aquilo que são os feitos do Senhor? Queridos, nós precisamos restaurar aquilo que é simples e essencial. Todos os dias, quando a minha filha acorda, ela abre a portinha do fundo ali que dá acesso à igreja, e ela vê o gramado, e ela senta ali, ela dá bom dia para Jesus, e ela diz: eu estou contemplando a glória de Deus, papai. Precisamos contemplar a glória de Deus, né, papai? Ela senta e fica contemplando a glória de Deus, os passarinhos passando. Ela contempla a árvore balançando, o vento batendo.
Queridos, nós precisamos voltar a contemplar a glória de Deus, contemplar o santo, para que a gente possa dizer aquilo que nós estamos vendo. É o que João e Pedro diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós precisamos ver e ouvir aquilo que é a glória manifesta do Senhor. Aqui, Isaías, agora diante daquilo que ele contemplou, da glória e da santidade do Senhor, ele viu agora, ele enxergou a sua real condição e a sua necessidade: ser transformado de dentro para fora. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Isaías viu que ele precisava ser mudado por dentro. Ele estava impuro e ele precisava ser purificado. Quando nós confessamos e somos verdadeiros diante do Senhor, Ele vem com o fogo que tira do altar, e Ele traz, e Ele nos purifica, para que a gente possa viver puro, como Ele é puro, para a gente poder contemplar com prazer a santidade do Senhor, revelada a nós. Aleluia. Contemple a glória e a santidade do Senhor, e você vai enxergar qual é a sua real condição e a sua necessidade. É uma disposição de dentro primeiro, que começa dentro. A gente precisa olhar para dentro e sair e parar com a síndrome de Adão e Eva, que é terceirizar responsabilidade. Nós vamos assumir responsabilidade. Se Adão tivesse respondido: o problema fui eu não fiz o que o Senhor me pediu, eu não protegi, eu não guardei a Eva, tudo seria diferente. Mas ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva falou: foi a serpente. Síndrome de Adão e Eva é terceirizar a responsabilidade. Para de culpar seu marido por aquilo que você não muda. Para de culpar a sua esposa por aquilo que você não muda. Para de culpar os seus pais por aquilo que você não muda. Para de culpar os seus filhos por aquilo que você não muda. Assuma a responsabilidade e entenda que a mudança precisa começar em nós. A transformação precisa começar em nós. A Bíblia diz que uma mulher que vive em santidade, ela santifica o homem que não é crente. Você consegue entender isso? Quem tem uma vida exposta diante da glória do Senhor e da santidade dEle, enxerga a sua condição e necessidade, e então agora é suprido nessa necessidade. Quem supre essa necessidade é Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo será suprido toda a nossa necessidade. Então, queridos, Cristo é aquele que supre essa necessidade. E agora em Cristo, nós temos agora a nossa identidade transformada. E agora nós não vivemos mais a vida comum, profana, que o mundo define como normal. Nós somos agora definidos pela santidade do Senhor, revelada e manifestada no Cristo. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então contemple a glória do Senhor e a santidade do Senhor, e seja transformado de dentro para fora. Para que você consiga viver o seu propósito, você primeiro precisa deixar Ele transformar a sua identidade como filho de Deus. Agora, na sua identidade, você encontrando prazer, você vai conseguir ouvir o chamado do Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? E então Isaías agora pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele se sujeitou a ser transformado, ele também agora tinha autorização para ser enviado. Só tem autorização para ser enviado para o outro quem primeiro se sujeita a ser transformado. Tem muita gente que não evangeliza e não fala de Jesus para o outro, porque não tem essa autorização, porque não se abre completamente para ser transformado. Deixa Jesus tocar em partes da vida e não na totalidade da vida. Então, para de negociar parcelas com Jesus. Com Jesus é à vista, queridos, é ali, na hora. Aleluia, queridos. É tudo ou nada. Amém? Então, a santidade do Senhor, ela transforma, ela mostra a nossa condição e necessidade e nos transforma completamente. A segunda coisa que nós aprendemos é que a santidade é uma graça de servir uns aos outros com a beleza da verdade de Deus revelada, Cristo. João 17, do 17 ao 19 diz:
Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santidade é a graça de servir uns aos outros, com a beleza da verdade revelada de Deus, Cristo. Aqui nós vemos a oração sacerdotal em João 17 sendo feita. E aqui é interessante que Jesus diz o seguinte: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele então diz: todos os que o Senhor me deu, eu os guardei. Não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Então ele começa a dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele diz: em favor de vós, eu me santifico a mim mesmo, para que vocês também sejam santificados na verdade. Jesus aqui, ele nos ensina sobre a graça de servir uns aos outros. E aqui nós vamos colocar os pingos nos is, porque santidade não é para você ver mais a Deus, mas é para que as pessoas vejam mais Deus em você. Santidade não é para você somente ver mais a Deus, mas é para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Aleluia. Então a santidade é uma forma de servirmos uns aos outros, com aquilo que é a verdade revelada de Deus, que é Cristo. Ele diz para nós: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade, queridos, ela acontece quando nós entendemos a verdade, e a verdade é Cristo. Por isso, conhecereis a verdade vos libertará. À medida que conhecemos a verdade, nós também somos libertos, e então agora somos estabelecidos num lugar de santidade. E essa santidade é para servir uns aos outros. Jesus, ele é santo, mas ele fala o quê? Em favor de vós, eu me santifico a mim mesmo, para que assim como eu, vocês também sejam santificados na verdade. Jesus, ele deu o exemplo a ser seguido. Ele diz: eu mostro que eu sou aquele que santifico por meio da verdade, para que vocês trilhem o meu caminho, porque na verdade eu sou a verdade. Queridos, nós precisamos entender que a santidade, que servimos uns aos outros, é se alimentar da verdade diariamente. A santidade, ela é estabelecida e ela é permanente quando nós nos alimentamos da verdade. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a verdade. Ele diz: quem se alimenta da verdade, pela verdade viverá. Mas às vezes, queridos, a ausência da verdade, que é a palavra revelada, faz a gente acreditar em mentiras, ideologias e ilusões inexistentes na palavra. Tudo que não está escrito eu não ouso falar, e também não acreditar. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Que eu ouvi fulano, ciclano. Não, mas o que a Bíblia diz? O que a verdade revelada diz? Nós precisamos servir de forma graciosa uns aos outros, com essa santidade revelada pela verdade, que é Cristo, sendo exemplo, para que as pessoas possam ver o Senhor na nossa vida. O que as pessoas estão vendo na nossa forma de viver? Que tipo de Cristo elas estão vendo no estilo de vida que vivemos? É o estilo de Cristo bíblico, ou o estilo de vida que religiosamente eu criei no meu mundo de Bob? Não, queridos. Eu preciso entender o que a Bíblia diz, e não o que eu acho ou o que eu penso. Eu preciso ir para a palavra, porque a palavra ela vai revelar a verdade que me faz ser estabelecido numa vida de santidade, que eu posso servir os meus irmãos, eu posso servir uns aos outros, de forma graciosa. Por isso 1 Coríntios 13 diz que o amigo de verdade não é aquele que dá tapinha nas costas, mas é aquele que fala a verdade. Ou seja, queridos, ali revela para nós um amor maduro. O amor maduro é isso, é viver uma vida de santidade, onde você com graça revela a verdade para o seu irmão, para que ele também possa ser santificado e se mantenha com prazer nesse lugar de santidade. Não é apontando para ele dizendo:
maldito, por que você está fazendo isso? Você vai para o inferno. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que a verdade, que revela a santidade, ela revela também graça, para que a forma que a gente fala, não leve a pessoa para ir com tudo para o profano. Já que eu estou então no inferno, vou sentar no colo do diabo e vou fazer a festa. Não, queridos, precisamos então de sabedoria. Sabe, tem muita gente cortando a orelha de Malco. Jesus, quando estava no Getsêmani, e ali vieram para prendê-lo, Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. Malco é a representação do mundo. Cortou a orelha de Malco. E então Jesus diz, guarda a espada na bainha. É pela sabedoria, não é pela força da espada, do braço. Jesus vai lá e devolve a orelha do cara, restaura e restabelece. Pensa numa cena que eu gostaria muito de ver, deve ter sido muito engraçado e muito impactante ao mesmo tempo. Ele cortou a orelha de Malco, depois Jesus foi lá e devolveu a orelha. E falou, Pedro, abençoado, não seja impulsivo. Calma, Pedro, é com sabedoria, não é na força do braço. A santidade revelada na verdade, ela é graciosa, ela não é espantosa. Aleluia. Ela precisa envolver a pessoa ao ponto dela ser tão constrangida com amor, que ela diz, o que eu fiz? Que besteira. E ela ser tomada de um profundo arrependimento, e dizer, eu não quero isso. Isso é uma mentira. Não vou trocar a verdade pelo engano. Entende, queridos? A verdade que a santidade revela, ela é graciosa. Amém? É eu dizer de forma graciosa, ó, esse caminho que você está andando não vai dar bom, mas se você quer, eu vou orar por você para que você não ande por esse caminho. Mas se você está escolhendo, eu vou continuar no lugar da oração, para que você caia em si, se arrependa e volte. É a expressão do pai do filho pródigo. É nós nos mantermos na convicção do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele amou tanto do filho, ele cuidou tanto do filho, serviu tanto o filho com graça, e o filho ainda quis ir embora. E depois que ele perdeu tudo e estava desejando comida de porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para a casa do pai. E o pai todos os dias ia ver se o filho estava voltando, porque o pai tinha convicção de que aquilo que ele deu, o mundo não ia poder dar. Sabe, queridos, nós precisamos entrar nesse lugar de convicção, porque quem vive a plenitude da santidade com prazer, é fundamentado pela verdade, e então revela de forma graciosa isso, uns aos outros. Aleluia. E a terceira coisa que nós aprendemos está em 2 Reis 4, 9 e 10. Nós vemos ali a passagem da mulher sunamita. A Bíblia relata para nós que ela e o esposo via um homem passando por ali sempre. E então ela diz, eis que és um santo homem de Deus. E ela conversa com o marido e diz, vamos fazer um quarto, obra de pedreiro, e vamos fazer um quarto para esse profeta, para ele poder repousar quando ele passar por aqui. E assim foi feito. Mas olha a expressão daquela mulher. Ela diz, ele é um santo homem de Deus, era Eliseu. E a terceira coisa que nós aprendemos é que a santidade, quando manifesta com a vida, ela provoca por onde passa anseio de hospitalidade, de ter dentro de casa. Vou repetir. Santidade manifesta com a vida, provoca por onde passa anseio de hospitalidade, ter dentro de casa. Porque agora Eliseu passou por ali e ela e o marido identificou, ele é um santo homem de Deus. Mas por quê? Porque Eliseu manifestava uma vida de santidade. E essa manifestação provocou ali, a hora que ele passava, um anseio de enrolou a língua, irmãos, de viver, de servir com hospitalidade aquele homem.
porque ela disse: eu quero ter dentro de casa isso, para eu poder aprender o que é essa forma de viver. E então agora, queridos, ela constrói com o marido um quarto para o profeta Eliseu. E agora, uma das passagens, ele passa por ali, e ele fala para o servo dele: vai lá dar uma olhada, o que ela precisa, o que eu posso fazer por essa família. E aí então o servo diz: eles não têm filho e ele já é avançado em idade. Então o profeta pegou e disse para ela assim: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, e você vai ter um menino nos seus braços. E ela disse: por favor, não fala isso, porque aquela mulher já carregava esse anseio, mas ao mesmo tempo não podia, por conta de algum problema que ela e o marido tinham, de infertilidade. E então ele diz: daqui a 1 ano vai acontecer. E depois de 1 ano, ele voltou e ela estava com o filho no colo. Sabe, viver uma vida manifesta de santidade faz com que, por onde nós passamos, a gente provoque o anseio de hospitalidade, de essas pessoas terem dentro de casa aquilo que carregamos. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você é: por onde nós passamos, o que nós estamos provocando? Anseio dessa pessoa ser hospitaleira, de ter dentro de casa essa santidade, de fazer com que o Espírito Santo seja morada. O que nós estamos provocando nas pessoas por onde passamos? Viver santidade é viver a verdade de pleno prazer. Então aqui Eliseu passou, e ele tinha, queridos, uma porção dobrada do seu discipulador, que era Elias. Então ele tinha algo a mais, ele tinha um anseio dentro dele por mais do Senhor. E agora, queridos, ao ponto de, aonde ele passou, as pessoas olharem para ele, identificou que tinha algo diferente. Sabe, queridos, quando nós passamos por lugares, quando nós passamos por pessoas, as pessoas precisam dizer: tem algo diferente em você. E normalmente fala assim: tem algo diferente em você, você é crente? Queridos, que possamos provocar isso por onde a gente passa, que possamos provocar o anseio das pessoas realmente ter o desejo disso morando com elas, de poder ter dentro das casas. Queridos, porque nós temos hoje uma sociedade doente, porque nós temos famílias doentes, e porque que muitas vezes a igreja também, muitas vezes está muito doente. Por quê? Porque famílias estão doentes. Se elas também não se encaminham para o processo de cura, nós não vamos ter uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Queridos, nós precisamos, como povo santo, provocar aonde nós passamos o anseio pelas pessoas de habitar, de ter o santo habitando dentro delas. Aleluia, queridos. O que você tem provocado com a sua vida? Eliseu estava andando de forma comum pelas ruas. Quando nós andamos pelas ruas, o que provocamos? Precisamos provocar anseio nas pessoas, por aquilo que vivemos, por aquilo que manifestamos. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a santidade, e essa santidade do Senhor nos transforma de dentro para fora, nós agora, com essa santidade, buscamos servir em verdade uns aos outros de forma graciosa. E a terceira, para que nós concluímos, é que provocamos por onde passamos o anseio das pessoas ter o que a gente tem, o Espírito de Deus que é santo. Aleluia. E concluímos com 1 Pedro, capítulo 1, do 13 em diante. Pedro diz de forma pastoral: revestivos, cingivos no vosso entendimento, de toda sobriedade
esperando inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ele diz: ora, se invocais como Pai, que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Queridos, não foi por prata e ouro. Eu sempre digo isso. Tem pessoas que acham que o problema do mundo vai ser resolvido com dinheiro. Não. Se dinheiro resolvesse o problema do mundo, Deus tinha dado dinheiro para nós e não Jesus, e sairia mais barato. Não foi prata, não foi ouro. Foi o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. Ele nos comprou com o sangue dele. Ele pagou a nossa dívida. Ele se revelou a nós. Nós não podemos viver, queridos, como vivíamos na ignorância. Agora nós somos esclarecidos pela verdade revelada a nós, que é Cristo. Então precisamos viver a partir da verdade. E santidade precisa ser vivida em uma verdade plena de prazer. Santidade não pode ser chato. Santidade precisa ser prazeroso. Como diz Max Lucado, é pecado nós entediarmos as pessoas com o Evangelho. O Evangelho não é algo tedioso, é algo prazeroso. Aleluia. Por que muitos mártires, muitos missionários torturados lá fora por pregar o Evangelho, morrem e dão sua vida com prazer e não negam Jesus? Porque eles já entenderam que a verdade plena de prazer deles é ser aquilo que Jesus é, santo. O prazer deles não está no mundo ou nas coisas que o mundo pode oferecer, mas em Cristo. Por isso morrem e dão a vida pela causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele entendeu o Evangelho, ele diz, na carta aos Filipenses, dizendo: eu considero tudo como perca, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. Ele diz: eu considero tudo como excremento, como nada, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E o meu desejo é ser achado nele, sendo parte dos seus sofrimentos, para que eu também possa fazer parte do poder da ressurreição. Santidade não é chato, é prazeroso. Precisa ser uma verdade plena de prazer. Aleluia. Não viva santidade como algo chato. Viva santidade como uma verdade plena de prazer. Aleluia. Fala a pessoa que está do seu lado: não é chato viver santidade. Fala: é prazeroso. Aleluia. Fala a pessoa do seu lado, fala assim: quando você conhece a Cristo, tudo perde o gosto. Ele passa a ser o único gosto. Aleluia. Quando você experimenta o que é bom, você não quer mais comer o que é ruim. Aleluia. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Feche os seus olhos no seu lugar, abra o seu coração para o Senhor. Como que você tem vivido a sua vida de santidade?
de forma pesada, de forma chata. Ou com prazer e satisfação. Nós somos chamados a viver a liberdade dos filhos de Deus. Abre seu coração para Ele no seu lugar e diz: Senhor, eis-me aqui. Transforma-me de dentro para fora. Me ajuda a servir a verdade com santidade e graça aos meus irmãos, sendo exemplo para que eles possam seguir, ao ponto de poder dizer para eles, como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a sua vida manifesta de santidade possa provocar, por onde você passar, o anseio de hospitalidade e de as pessoas terem em casa. Sim, Senhor, eis-nos aqui. Sentado no alto e sublime trono, e a hora de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você, Senhor. E toda a terra se enche com a tua glória, e toda a casa se enche com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio Bereni, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio Bereni, e com o calor do fogo moldar o ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei
Aleluia. Sim, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti. Nos sujeitamos, ó Deus, à plenitude de verdade revelada a nós em Cristo, que nos enche de prazer, ao ponto de vivermos santidade plenamente satisfeitos. Eis-nos aqui, Senhor. Livra-nos de nós mesmos e de voltarmos à ignorância, como diz o apóstolo Pedro, voltando aos rudimentos e moldes antigos. Não, Senhor, nós queremos nos manter posicionados com um procedimento estabelecido pela santidade. Eis-nos aqui, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos valorizar e declarar que cada sangue, cada gota de sangue derramado e vertido daquela cruz não foi em vão, Senhor. O Teu sacrifício não foi em vão. Por isso todos os dias sacrificar o meu eu não é um peso, é um prazer, porque o Senhor tomou o meu lugar, morreu a minha morte para me dar a Tua vida. E eu quero viver todos os dias para honrar cada gota de sangue vertido naquela cruz, vivendo de forma prazerosa a verdade do Evangelho, que é Cristo, o nosso Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e para o louvor da Tua glória. Estende as suas mãos, que a glória do Cristo, revelado de forma graciosa, que o amor de Deus o Pai, grande, imensurável, incalculável, que a comunhão, o envolvimento do Consolador, Encorajador, Espírito Santo, seja sobre todo aquele que crê, e através de todo aquele que crê, hoje, para todos sempre. Quem crê, diz amém.